verdade, da mesma forma como apresenta vantagens, é necessário também trazer um alerta, né, sobre alguns riscos. Vemos aí um dos alertas, é que ao fazer uso da leitura do texto bíblico e começar a trazer alguns esclarecimentos, algumas explicações, é interessante sim o pregador ter uma habilidade de fazer uma exegese boa do texto e trazer algum esclarecimento, associando às línguas originais, por exemplo, uma palavra que no grego possa trazer um significado mais profundo ainda do que a palavra que foi empregada na tradução. Quando vemos, por exemplo, a palavra amor, podemos falar especificamente de amor ágape, que é um amor divino, ou podemos falar de um amor phileos, que é um amor fraternal entre irmãos, ou podemos falar de um amor eros, que é um amor mais relacionado com relacionamento marital, né? Um relacionamento, vamos dizer assim, comunica a ideia do erótico, né? Um relacionamento de amor entre marido e mulher, por exemplo. Então, quando a gente, ao comunicar, queremos ser mais específicos, é interessante sim acrescentar. Então, acrescenta-se uma análise exegética sobre determinado ponto-chave. Agora, quando essa análise começa a ser excessiva e para cada tópico você tem uma exegese a fazer, você tem uma citação de um conteúdo arqueológico, você tem uma citação de um conteúdo histórico, você começa a carregar sua mensagem de penduricalhos, de enfeites. A nota de rodapé fica maior que o texto. Então, aquilo que era somente para ser uma pequena nota de rodapé, um acréscimo, um auxílio ao entendimento, começa a tomar o lugar do principal. E o principal é a comunicação da Escritura Sagrada, da própria Palavra de Deus. Esses instrumentos, essas ferramentas, são para viabilizar o conhecimento dela, mas eles não podem tomar o lugar central. É aí onde a gente coloca esse alerta. Cuidado para não fazer da sua pregação um apanhado exegético. Então, um esclarecimento exegético é interessante, né? É bom, pode trazer um grande auxílio, né? Pode melhorar o entendimento, mas muita exegese, muitos acréscimos, né, de falas do original hebraico e grego ou aramaico, pode carregar demais a mensagem, trazer sobre você a ideia de ser, na verdade, um pedante que está tentando mostrar, gastar o seu grego, gastar o seu hebraico lá, porque você pagou caro para aprender, então você quer gastar. Então, infelizmente, acaba passando uma ideia, comunicando uma ideia que você não gostaria. É por isso que fica aqui o alerta, que esses acréscimos devem ser usados, sim, podem e devem ser usados, principalmente quando vão trazer um esclarecimento sobre uma palavra que é ponto-chave da mensagem da pregação, mas cuidado para não exagerar. Outra dica que ele deixa: não faça de sua mensagem um mero dogmatismo. Quando ele traz esse dogmatismo, claro, ele está pegando aqui num aspecto negativo, né? Então o dogma é fundamental, o dogma é importante, mas quando ele fala de não fazer da mensagem um dogmatismo, é tomar o cuidado para não ser excessivo com a igreja. Então tem muitos pregadores que pensam que quando o microfone é entregue a ele e é lhe dada a oportunidade de comunicar a igreja, ele tem a liberdade de agredir a igreja. Só falta ele pegar a Bíblia e arremessar nas pessoas, de tanta raiva que ele demonstra, né? Não é só a questão da exortação. A exortação é bíblica. Ele começa a dar broncas de modo que constrange as pessoas, traga constrangimento, demonstre raiva em vez de amor. Então a correção, obviamente, a correção é necessária, porque a Bíblia Sagrada ela tem em muitos momentos fundamentos bíblicos claros para trazer-se uma correção. Paulo fez nas suas cartas correções duríssimas contra a igreja, sempre em momentos necessários, sempre em momentos que realmente exigiam aquela postura. Mas o pregador tem que tomar cuidado sempre para buscar o equilíbrio, para não ultrapassar a medida, né? Então, algumas vezes a palavra que ele vai trazer será uma exortação, uma palavra um tanto dura, uma palavra que cobra da igreja um determinado posicionamento ante a santidade de Deus, né? Só que isso pode ser feito com amor ou com raiva. Então, muitas vezes o pregador, por estar insatisfeito
com alguma situação, perdão da voz aí, está quase acabando, mas por estar insatisfeito com alguma situação, ele pensa que ele tem ali um pretexto para desabafar, e o púlpito da igreja não é lugar de desabafo, ali é o lugar onde você, entendendo que você é mordomo das coisas de Deus, você comunica conhecimento dentro da palavra de Deus. Então uma coisa é a igreja ser corrigida pela palavra, pela comunicação da verdade bíblica. Outra coisa é a igreja ser agredida por pessoas que acham que tem ali a oportunidade para ser excessivos, né? Tem oportunidade ali para serem agressivos com a igreja, de modo algum. Oportunidade para pregar não é oportunidade para bater, mas sim oportunidade para corrigir biblicamente. Então aí traz aqui essa questão do dogmatismo, mas nesse sentido, o dogma é simplesmente a comunicação da doutrina bíblica, da verdade bíblica. O dogma tem que estar fundamentado na verdade bíblica. Então quando ele fala desse excesso, né, cuidado com esse excesso, não fazer da mensagem um mero dogmatismo, nesse sentido, do pregador não extrapolar, né, para que a sua mensagem seja uma exortação e não uma bronca. E aí, além disso, ele traz essa questão aqui: não se limite a pregar sobre fatos do passado, contextualize. Por quê? Tudo bem que você pode ter um conhecimento muito hábil das coisas da antiguidade histórica, isso é muito bom. Você conhece detalhes sobre fatos históricos, locais, personagens, tudo isso ilustra muito a sua mensagem. Só que se esse conhecimento que está sendo comunicado não fizer sentido para as pessoas que vivem hoje, ele não vai ter qualquer aplicação. Ele vai ser inútil, ele vai ser lançado fora. Mesmo que você comunique, as pessoas fiquem impressionadas com você naquele momento, isso não vai se traduzir em utilidade para a vida delas. Então nós temos que nos lembrar de que nem toda informação gera conhecimento. Então você, quando, por exemplo, navega pela internet, ou quando você liga a sua TV ou escuta, né, o seu rádio, você recebe muitas informações. Então ouve muitas informações, só que existem informações relevantes e irrelevantes. Então uma informação diz que uma celebridade estava passeando no shopping com o seu poodle, e a outra informação diz que o Brasil está atravessando uma crise política. Então ambas são informações, só que uma vai te dar mais base cultural, uma vai te colocar dentro das questões importantes, relevantes para a vida de todos, e a outra será completamente irrisória, será completamente irrelevante, não vai mudar em nada a sua vida, não vai acrescentar em nada. Pelo contrário, vai comunicar a você futilidade. Então você tem, ambas são informações, mas só uma delas gera conhecimento. O problema é quando você pega coisas que poderiam ser informações importantes, poderiam ser ilustrações que iriam contribuir com a sua mensagem, e pelo fato de você comunicá-las sem contextualizar, somente para mostrar que você sabe, elas se tornam inúteis, se tornam fúteis, né? Então elas acabam servindo somente para glorificar a si mesmo, para mostrar que você conhece muito sobre essas coisas, mas quando você não as contextualiza, só servirão para isso. Então comunicar um conhecimento mais técnico, mais profundo sobre algo do passado, sobre algo da história antiga, tudo bem. Pensamentos, escolas de pensamento na antiguidade, ok. Contextualize-os, mostre por que você está falando isso. Eu falo, estou falando isso porque vocês vão entender melhor essa passagem bíblica que vai comunicar esta verdade. Pronto, aí a pessoa viu, faz sentido, né? Foi importante, foi interessante. Não exagere na linguagem técnico-religiosa. Ele traz esse alerta por quê? Porque em alguns momentos será necessário usarmos. Falar, por exemplo, que Cristo era 100% Deus e 100% homem, e a teologia chama isso de união hipostática. União hipostática, muito bem. É importante em algum momento você usar uma palavra dessa. Você tem que tomar muito cuidado, que a sua mensagem precisa ser absorvida. Se você, depois de usar uma dessa, você usa, aí você vai falar sobre linguagem antropopática, linguagem antropomórfica, vai falar sobre supralapsarianismo, infralapsarianismo, vai usar diversas sobre a kenosis, e vai carregando o seu sermão de um monte de linguagem que não é acessível a todos. É certo que nem todo mundo faz teologia,
você acaba tornando o seu sermão, você estabelece um abismo entre o público e você. Então você vai ficar com um pequeno núcleo de pessoas à sua volta que vão olhar para você e falar: nossa, que maravilha, como ele sabe usar bem essas palavras. Só que isso vai ser com uma pequena elite. As demais pessoas que não têm acesso a este conhecimento vão estar do outro lado desse abismo sem entender nada do que está acontecendo. Isso é extremamente ineficaz. Esse é um grande desperdício do seu talento. Então você tem que tomar muito cuidado para que essas palavras sejam usadas. Aquilo que a gente falou com a exegese, fazer uma exegese de uma determinada palavra para trazer o sentido original dela, que vai enriquecer a mensagem, e isso ser uma nota de rodapé, uma pregação bíblica. Tá certo? Da mesma forma, o uso de um termo desse, de uma linguagem dessa. Após o uso de uma linguagem dessa, uma explicação clara sobre ela, o que ela significa e por que ela foi usada, e a continuidade na pregação bíblica, na comunicação bíblica. O pregador tem que se atentar a isso, comunicar a Sagrada Escritura. E quando ele fala acerca do cuidado com o automatismo, que elimina a inspiração, é a questão da pessoa que elaborou bons sermões, só que ele, em vez de deixar-se inspirar por situações que o Espírito Santo conduz, a instigar nele inspirações novas, ele se contenta com uma boa lista de sermões, ou compra um livro de esboço, decora direitinho, decora até os exemplos que ele vai usar para cada tópico, decora até as coisas que ele vai falar, decora até a forma como ele vai dizê-las, e de tal forma ele ganha um automatismo na mensagem que não faria a diferença colocar ele ou o CD que ele gravou. Então isso é com certeza um fracasso. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é vivo. O Espírito Santo de Deus é dinâmico. O Espírito Santo de Deus, uma vez que você permite, você se entrega a ele, você não resiste à sua ação, não resiste à sua inspiração, mas você faz de si mesmo um instrumento nas mãos dele. O Espírito Santo de Deus te conduz sempre a novidades. Você pode pregar sobre o cego de Jericó em 10 igrejas, e em cada uma delas o Espírito Santo de Deus dá uma ênfase, trazer exemplos novos, trazer formas diferenciadas de abordar a questão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é sábio, é maravilhoso, tá certo? E não há limite. A sua sabedoria é vasta, ele sonda até as profundezas de Deus, então nele não há fim, não há limite. Então, se você se deixar usar pelo Espírito Santo de Deus, se entregar nas mãos dele, ser um instrumento nas mãos dele, ele terá sempre novidade. Agora, se você se satisfazer com algum esquema de sermões que você desempenhou, que você desenvolveu e deram certo, e aí entra-se entre aspas, deram certo, porque você teve um feedback aí de gritaria, pulo, algazarra, folia, aí você se empolga com isso e fica somente nisso, você se autolimitou. Você e um gravador é a mesma coisa. Esse é o problema. Tá certo? Sendo que o Espírito Santo de Deus é vida e é novidade. Então, passando para o próximo. Temos aí acerca da introdução e a importância de você trabalhar bem nessa fase. A introdução. Com a introdução, você ganha a igreja para a mensagem que você vai pregar, ou você perde ela de vez. E aí você vai arrastar uma mensagem chata, enfadonha, obrigando as pessoas a ficar ali torcendo pelo final. Quando as pessoas começam a olhar para o relógio, começam a coçar a cabeça, levantar 10 vezes para tomar água, é uma pena. Claro que tem situações em que as pessoas vão fazer isso, não porque a sua mensagem não tem a qualidade, mas porque elas não foram ali para cultuar a Deus. Elas foram ali somente para passar o tempo. Mas existem situações em que as pessoas de fato são levadas a isso porque a mensagem foi muito mal colocada, Então a Sagrada Escritura sempre tem altíssima qualidade, mas nem sempre o comunicador tem. Então o comunicador, para comunicar com qualidade a mensagem que está nas mãos dele, tem que levar em consideração essas questões aqui. A introdução, trabalhar muito bem dentro da introdução, para que o povo possa ser instigado, a sua curiosidade despertada para aquilo que será comunicado. Então, nesse ato de despertar a curiosidade, vem aquilo que o teólogo sugeriu aqui como aperitivo. Aperitivo, até coloca aqui, Robson M. Marinho, em seu livro Arte de Pregar, chama a introdução de aperitivo, que abre o apetite mental dos ouvintes nas primeiras palavras. Assim,
que começa a mensagem, o bom pregador lança as palavras aperitivas que deixam o ouvinte com água na boca para ouvir o sermão. Portanto, o pregador deve estar certo de que as palavras iniciais de seu sermão sirvam de alicerce coeso, onde os ouvintes se sentem seguros. Caso contrário, esses ouvintes se dispersam em várias direções ao se sentirem em cima de desconexos grãos de areia. Então, a introdução é uma espécie de cartão de visita. E aí, quando você traz essa ideia de valorizar a introdução, você começa primeiro. Você não gasta tempo com a sua apresentação, você se apresenta rapidamente. Você não vai reclamar do trânsito, nem vai reclamar de que está com dor de cabeça, nem vai reclamar que foi difícil, não sei o que, a semana e a sua vida. Não, ali não é o momento de desabafo. Ali é o momento de você se concentrar para entregar a palavra de Deus de uma forma eficaz, da melhor forma possível. Então, uma apresentação rápida, básica, e participe da introdução. Então, na introdução, você que já está com a palavra de Deus ardendo no seu coração, com conhecimento pleno dela, já está seguro em relação a ela, você sabe quais são as coisas mais chamativas, daquela mensagem que você vai comunicar. Então você vai começar a discutir com a igreja de uma forma a despertar nela o interesse por aquilo que será comunicado de uma forma mais profunda. Então, falar, por exemplo, sobre o perdão que recebemos por meio de Cristo Jesus. Falar, por exemplo, da dificuldade daqueles que sentem culpa. Falar, por exemplo, do refrigério que é ser perdoado. Falar do prazer que é ter comunhão com Deus, começar a discutir, o povo começar a voltar a sua mente para isso, para que você então traga a fundamentação bíblica após o período da introdução. Então, na introdução temos aperitivo. A primeira impressão é que fica o alerta que ele deixa aqui, como você se comporta diante da igreja. Então, se você inicia sua mensagem ou mostrando que você está cansado, mostrando que você está decepcionado, mostrando que você está com raiva, mostrando que você não respeita a igreja. Esse tipo de posicionamento vai marcar toda a sua mensagem. Mesmo que aquilo tenha sido um pequeno lapso, tenha sido uma pequena falha, se você acomete, você compromete toda a mensagem. Mesmo que ao longo da mensagem você tenha de fato comunicado um conhecimento verdadeiro, profundo, maravilhoso, mas a primeira impressão já foi dada. E muitas pessoas vão, ao longo da mensagem, contaminadas por aquela primeira impressão má, vão condenar também toda a mensagem. Então é necessário o pregador ter esse cuidado de, quando vai proclamar a palavra de Deus, se concentrar no que está fazendo. Se concentrar para que ele possa se comportar da melhor maneira possível e comunicar não somente por meio de palavras, mas por meio de gestos. Então a palavra é pregada, mas a palavra também é comunicada por meio de gestos. Ela é vivida. Então você se comporta de uma forma séria em relação àquilo que você está fazendo, seguro, com reverência a Deus. Agora, se você chega irreverente, desrespeitoso, com palavras de baixo calão, com comportamento agressivo, tudo isso vai distorcer a mensagem. Então, o seu comportamento vai falar mais alto do que a sua mensagem, e muitas vezes não fala bem. Então, o comportamento às vezes comunica uma mensagem contraditória em relação às palavras. Então, quando isso acontece, você compromete o sermão que você poderia estar comunicando. Apresentar a ideia central, ou seja, para de enrolar e vai para o que interessa. Comunica de uma vez aquilo que você está querendo falar. Você trouxe um aperitivo, começou a instigar o interesse, tem a postura correta, parte para a mensagem, começa a comunicar de uma vez a mensagem que foi estudada, analisada, organizada para ser então comunicada. Coisas que devem ser evitadas, por exemplo, a hipocrisia. É interessante que ele fala aqui sobre alguns jargões, alguns cacoetes aí de pregadores malandros, que começam ou por pedir desculpas falsas, ou começam a dizer que não teve tempo suficiente, começam a dar diversos tipos de desculpas, querendo ganhar a aprovação da igreja de antemão. Então, muitas das vezes, pessoas que não estão seguras em relação à mensagem que irão pregar, já começam de antemão com escusas.
Então começam a dar diversos tipos de desculpas, pretextos ou mostrar falsa modéstia. Para quê? Para tentar ganhar a igreja nessa teatralização e com isso desculpar, né, excusar de certa forma a mensagem que não será entregue de uma forma eficaz, porque ele não está seguro em relação àquilo que ele vai pregar. Então esse tipo de coisa, ele de uma forma bastante sincera, ele dá aqui o nome de hipocrisia. Então o hipócrita, quem é? O hipócrita é um artista. Então um artista no palco coloca a máscara e ele pode ser Júlio César, ele pode ser um ladrão, ele pode ser um santo, pode ser qualquer pessoa, porque aquele personagem não é real, não é a verdade dele, é um personagem, é uma máscara. E essa máscara, essa atuação, né, é o que dá-se o nome de hipócrita, o artista, né, aquele que representa um papel. E muitas das vezes, quantos pregadores não pregam a sua verdade, pregam um personagem, né, e muitas pessoas se encantam com esses personagens, se admiram com eles, tornam-se fãs de personagens que não são a realidade, não são a sua verdade. E se você o encontrasse na rua, não teria nenhuma coerência com aquilo que ele prega. Isso é vergonhoso, isso é patético, isso é uma grande perda de tempo. Então, tomara que as pessoas sempre se afastem deste erro, deste grave erro, tentar comunicar, tentar vestir, né, uma determinada roupa que não é para ele, tentar comunicar uma imagem que não corresponde à sua verdade. Então, outra questão que ele coloca aqui: não se deixe vencer pelo medo. E muitas das vezes este medo, ele é decorrente de um superdimensionamento, uma supervalorização de algo que não precisa ser superdimensionado dessa forma. Então muitas das vezes a pessoa vai comunicar a palavra de Deus, mas de antemão ela começa a se preocupar com possíveis críticas, possíveis zombarias, pessoas que não vão aceitar aquela mensagem, sendo que talvez o mais aconselhável seja ela tranquilizar-se no fato de que o que ela está fazendo é para Deus. Então, quando ela se levanta para pregar o Evangelho, ela tem que se lembrar que ela está fazendo a obra de Deus. Então, mesmo que tenha 1000 olhos olhando para ela naquele momento e aguardando uma mensagem, trazendo diversos tipos de juízo sobre o que ela está fazendo, ela está diante deles, né? Diante dessas pessoas que estão a ouvindo pregar, estão vendo a sua pessoa, mas ela está pregando para a glória de Deus. Então, se ela objetivar, entregar a palavra de Deus com sinceridade, entregar a palavra de Deus com verdade, ser fiel à Escritura Sagrada, eu entendo que ela poderá vencer esse medo de uma forma muito mais fácil. Ela falar: não, eu vou subir ali não para agradar pessoas, não para agradar público, porque você não é animador de palco, tá certo? Então não é palhaço de circo, você vai ali entregar uma mensagem que comunica a verdade bíblica. Então você estudou a palavra, você organizou o esboço, está organizado, você está tranquilo em relação a ele, entregue aquilo para a glória de Deus. Se as pessoas aceitarem, amém, bom para elas. Aceitaram a palavra de Deus, né? Não a sua pessoa, a sua figura, os seus talentos artísticos, né? Ou os cacoetes que você fez lá para chamar a atenção. Aceitaram a palavra de Deus. Se não aceitarem, lembre-se que até Jesus foi rejeitado. Então Jesus não esperava aceitação, mas esperava sim ser fiel comunicador da palavra que ele veio trazer da parte de Deus, né? Ele disse que não cairá nem um jota nem um tio da Escritura sem que se cumpra. Ele se comprometeu seriamente com isso. Então, eliminar o medo, quando ele coloca aqui, como eliminar o medo, não existe nenhuma técnica que elimine o medo de uma só vez, mas há alguns detalhes que, uma vez lembrados, servem para nos ajudar a vencê-lo. Lembre-se que a mensagem que pregamos é a mais preciosa, urgente e importante que alguém pode transmitir. Tenha a convicção de que a mensagem que está pregando é realmente o que Deus tem a transmitir aos ouvintes. Portanto, invista-se de autoridade para pregá-la no poder dele, da parte de Deus, né? Você tem o grande privilégio de ser um intérprete da vontade de Deus para os homens. Portanto, não temas. Ele está contigo, o Senhor está contigo. O Senhor garante completa assistência aos que são chamados a falar em seu nome. A promessa que fez a Moisés
é válida a nós hoje. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Êxodo 4:12. Uma vez que anunciamos a mensagem do amor pregada em amor, não há razão para o medo, pois no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa ou lança fora todo medo. Lembre-se do seguinte provérbio: corajoso é o medroso que acabou de orar. Muito bom. E outra questão é que o medo, se canalizado de uma forma correta, ele traduz-se em temor. Então uma coisa é medo paralisante, onde você constrói uma autoimagem muito grande e, zelando desta autoimagem, você não quer se expor. Por quê? Você tem medo dessa autoimagem ser arranhada. Então você pensa, vão rir de mim, vão zombar de mim, vão me criticar. E qual é o problema de te criticarem? Qual é o problema de zombarem de você? Cristo não foi zombado? Cristo não foi criticado? Então qual é o problema de você ser criticado, ser zombado? Não há problema nenhum nisso, desde que você esteja comunicando a verdade em Cristo. O seu único compromisso é com Deus. Então, uma vez que você estabeleceu que vai pregar a palavra de Deus na sua inteireza, na sua plenitude e ortodoxamente fiel à Escritura Sagrada, seu compromisso é com Deus. E traz uma tabelinha aqui de medos, né, fobias, e o maior deles é o medo de falar em público, mas isso é vencido quando a pessoa de fato confia, né, no Senhor, vai e faz a sua obra. Ele trata aqui também da proposição. Quando ele fala da proposição, é interessante a gente ver aqui como é importante no desenvolvimento da introdução, depois do aperitivo, o comportamento correto, a ideia colocada, a sinceridade ao falar e impor-se ao medo, né? Vencer o medo, a proposição, ou seja, colocar qual é a ideia central, qual é a principal ideia, né? O que há de fundamental nesta mensagem. E é isso que é a proposição. A proposição é uma declaração afirmativa da principal verdade que o pregador se propõe a apresentar na mensagem. Ela é uma declaração simples do assunto ou tema do pregador. Então, quando você começou a instigar a curiosidade deles, né, já eliminando essa fase, né, já vencendo essa fase da introdução à mensagem, a proposição define o que é a mensagem. Resumidamente, quando você definiu na proposição do que você está tratando ali, aquilo vai nortear toda a mensagem. Porque você tem que lembrar o seguinte: você vai caminhar pelos tópicos e subdivisões, tá certo? Você vai discutir dentro de cada um deles. Só que todos eles têm que estar entrelaçados para que a mensagem tenha coerência, seja coesa, faça sentido. Então, um modo de estabelecer com os seus ouvintes de que aquela mensagem terá que alcançar tal objetivo é a proposição. A proposição é aquilo que é de principal no conteúdo sendo colocado já de antemão, sendo apresentado já ao final da introdução, para que o povo saiba do que você está tratando. Então, o lugar da proposição no esboço, ele coloca aqui: em via de regra, a proposição normalmente deve vir no final da introdução. Ou seja, primeiramente o pregador faz a introdução, depois segue-se a proposição, juntamente com suas orações interrogativas e transição. Então, essas orações interrogativas começam a despertar algumas dúvidas que serão respondidas. Serão respondidas ao longo do desenvolvimento da discussão dentro dos tópicos. Tá, ok? E para cada passagem de tópico, uma transição. E essa transição tem que ser feita de uma forma suave. Então, quando você começa a discussão dentro de um tópico, alguma coisa tem que ficar para ser resolvida ainda. Isso que você deixa a resolver, alguma questão em aberto, é aquilo que você vai discutir no próximo tópico. Então, essa questão que ficou em aberto, essa questão que você levantou para resolver no próximo tópico, é a transição. A transição faz com que a pessoa passe de um tópico para o outro de modo que faça sentido. Ela fala: ele começou a discutir isso aqui, ele explicou isso aqui, mas tem algo ainda a dizer, que será dito no próximo. Então, o seu ouvinte, quando ele não percebe essa transição, ela foi bem feita, né? De modo que aquilo fica fluido. É como uma música. A música não tem um toque só. Tem diversos instrumentos, diversas entonações, só que a passagem de um para o outro é feita de forma suave, de modo que tenha essa harmonia. Então, o pregador tem que alcançar
essa harmonia. As divisões, conforme ele coloca aqui, a gente já passa para o próximo slide. As divisões